Muito bem, minha gente, conforme anunciamos, aqui está para a sequência A Hora da Verdade, um convidado especial meu, convidado especial do programa, que é o responsável pela matriz São José de Carpina. Tivemos as festividades de São José, que é o padroeiro de Carpina, pela sua condição de carpinteiro. E hoje eu convidei para esta conversa amistosa aqui para falarmos sobre a Páscoa, não é? Estamos na Quaresma e o padre Ivan Alves veio para conversar com a gente sobre a Páscoa. Eu já o conhecia antes e ele foi quem celebrou o casamento de um irmão meu na casa paroquial, ali na Ação Paroquial de Assistência. Não sei se é chamada assim, mas foi assim, com esse intuito que ela foi construída. E o padre Ivan Alves é um potiguar. Ele nasceu no Rio Grande do Norte, é salesiano, e vocês sabem que o Colégio Salesiano aqui em Carpina é muito bem conceituado, e daqui chegaram até a celebrar e ser pároco daqui de Carpina, que a paróquia daqui envolve a Igreja Matriz de São José, que é o padroeiro da cidade. Me parece que envolve também a Igreja de São Sebastião. Sim. E envolve a Igreja de Santo Antônio, no bairro de Santo Antônio também não. Não, lá já é outra paróquia. Já é outra a paróquia paróquia de Santo Antônio. É. Mas a paróquia de São José, além da Igreja Matriz, tem mais 11 capelas. Me diga, e aquela igreja lá, Nosso Sagrado Coração? Também lá é outra paróquia. É outra paróquia. Carpina tem 3 paróquias. São José, que é a primeira, mais antiga, de 1910, e mais recentemente Sagrado Coração e Santo Antônio. Padre Ivan Alves, um prazer, muito obrigado, uma honra recebê-lo aqui no nosso programa, para a gente conversar sobre a Páscoa, sobre a Quaresma. O senhor, como eu já falei, é potiguar. Exato. Há quanto tempo de sacerdote? Eu estou com 3 anos de sacerdócio, né? Fui ordenado padre aqui no Recife, por ser salesiano, as nossas ordenações são aqui no Recife, e imediatamente após a ordenação já fui enviado a Carpina, primeiro como auxiliar do pároco anterior, e no meio do meu primeiro ano de sacerdote, acabou que ele foi transferido e eu assumi a paróquia interinamente e estou nessa interinidade. Certo, quer dizer que o senhor veio como auxiliar. Isso. Para cá, e aí foi ficando. O senhor tem um jeito muito sereno de conversar, de celebrar. Eu vi uma celebração sua, inclusive, na festa de São José, que foi uma festa bonita, né? Sim. E culminou com um show do padre Fábio de Mello. Exato. Lá no pátio de eventos, onde ocorreu muita gente, porque o padre Fábio de Mello tem uma fama nacional. Sim, um alcance gigante. Não é? E nós sabíamos que ia dar aquele pessoal todo, principalmente de mulheres que têm um carinho muito grande pelo padre Fábio de Mello. Foi uma festa bonita, que o senhor conduziu aqui junto com a logística da prefeitura e dos comerciantes. Sim. E o senhor já está ficando conhecido na cidade pela essa sua serenidade, pela essa sua docilidade. Que bom. Né? Padre Ivan Alves, vamos falar sobre a Páscoa. Eu sou como representante da Igreja Católica, que é a religião mais longeva do mundo, não é? Vem desde o primórdio da humanidade. E eu acho que ainda é a que tem o maior rebanho ainda. Aqui e acolá se perde uma ovelha, em virtude de umas certas criações que existem por aí. Eu não quero entrar no mérito da questão, porque quem somos nós para julgar? Sim. Cada um tem a sua consciência. Mas eu estou aqui acompanhado do padre Ivan Alves.
A sua avaliação sobre Carpina, sobre os fiéis da Igreja Católica em Carpina. Eu primeiro tenho que dizer que fiquei muito feliz quando soube inicialmente que viria para Carpina, né? Eu morei aqui a primeira vez entre os anos de 2009 e 2011 como seminarista no Colégio Salesiano e depois vim novamente para cá como padre. Hoje não avaliação eu diria, mas minha conclusão é da minha felicidade de estar aqui. Coisa boa. As pessoas demonstram uma fé formidável, uma resposta muito boa a tudo que a gente propõe, né? A festa de São José foi um exemplo disso. Então todos os dias a igreja sempre lotada, com muita gente. É uma igreja grande, então para lotar dá trabalho. É grande, é. Então, graças a Deus o povo tem um fervor muito grande, né? Uma fé muito grande, né? Graças a Deus, e isso para a gente é motivo de alegria, é motivo de entusiasmo no trabalho. O Padre Ivan, e a programação normal da matriz de São José são missas pela manhã e à tarde, né? Na verdade, nos dias de semana, missas à tarde. À tarde. Sempre às 5 da tarde, de segunda a sexta, perdão, de terça a sexta. Na segunda, a missa, às 5 da tarde, é da Capela São Sebastião, ali na Praça Central, onde a gente sempre celebra em memória de todos os já falecidos, né? E na matriz temos também, durante o domingo, aí sim, no domingo temos missas pela manhã, à tarde e à noite. Então pela manhã 6 da manhã, 9 horas, à tarde 4h30 e à noite 19 horas. Isso no domingo? Isso no domingo. É puxado no domingo, né? É um pouquinho puxado, porque não tem só a matriz, também tem, mas são 4 missas na matriz e 5 nas comunidades. Então, e o senhor participa delas todas? Todas não, porque tem os outros padres que me auxiliam. Certo, tem aqueles horários paralelos, né? Exatamente, também, né? Exatamente. Mas sempre estou em pelo menos 4, 5 a cada domingo. Interessante. E o padre, esses casamentos que são celebrados, do meu irmão foi celebrado quando eu vi na ação paroquial de assistência, mas tem gente que gosta de uma coisa mais pomposa, tal. Existe ainda espaço no programa, na programação da igreja, mas isso tem que ser programado muito antes, né? Exato. Os casamentos, eles acontecem tanto na matriz quanto em qualquer uma das capelas, assim queiram os noivos. Certo. Então, de fato, eles precisam procurar um pouco antes, para que a gente possa agendar esse momento celebrativo, e em qualquer uma das capelas é possível realizar. Em geral, a maior parte dos casamentos acontecem na matriz, na Capela Nossa Senhora das Graças e na Capela do Salesiano. São as mais procuradas pelos noivos. Me diga uma coisa, padre, e as missas de 7º dia? Às vezes, como no meu caso, quando a minha esposa faleceu, eu procurei, não era o senhor, era outro padre, e ele disse: Delbrando, não temos, mas temos uma coletiva, a gente pode fazer na coletiva, porque inclusive você se livra de uma taxa que nós cobramos aqui quando é para uma pessoa só. Como é que é feito isso? Nós temos dentro da igreja o que a gente chama de missa particular, que seria esse caso que o senhor citou agora, quando sua esposa faleceu. A missa particular, ela acontece, né? Agora ela acontece em um outro horário, que não às 5 da tarde. Ah, certo. E o fiel pode procurar, agendar, não é problema, ou ele pode, na missa normal, do dia a dia, colocar a intenção lá do seu ente querido falecido, como muitos fazem, né? Livrando inclusive dessa questão de taxa, para não ter que pagar mais, então fica uma missa normal. Casamento também paga uma taxa, né? Casamento também paga uma taxa. Eu acho muito justo, porque é um momento que o cidadão vai contrair um matrimônio, que é uma festa mais pomposa, que já contrata um buffet, já contrata uma pessoa para a ornamentação da igreja, né? Mas vale dizer que às vezes as pessoas pensam, né? Eu não vou casar porque eu não consigo pagar isso. Sim. Se a pessoa realmente, sua renda não é suficiente, não é por isso que fica sem casar. Nós temos opções. Temos sempre o casamento comunitário, que acontece 2 vezes no ano. Então teve um agora durante o mês de março e teremos um em novembro. Ou então você pode fazer a declaração de baixa renda e aí você é dispensado dessa taxa. Mas me diga, padre, esse casamento comunitário eu tenho visto falar muito aí, ocorre muita gente,
Já ouvi, isso até me parece, em presídios, eu já vi falar de casamento comunitário. Tem o mesmo sentido, né? Mesmo para sentido. A igreja, tudo é tudo. Sim. Para a igreja, não importa se é um casal, se são 10 casais, tem o mesmo valor, o mesmo sentido. A única questão é que não vai ter aquele momento exclusivamente daquele casal, mas outros casais vão estar juntos. Mas Pronto, quando o senhor fala nesse momento exclusivo, é aquela coisa de ir ao altar junto, os dois, né? E a entrega da aliança, mesmo aquele ritual. Mesmo no comunitário isso acontece. Acontece, mas de uma forma geral. Só que de uma forma mais geral. Tá Feira certo. é o único dia no ano que a igreja não celebra missa. Não tem missa Na Sexta-feira Santa? na Sexta-feira Santa. O que temos é uma celebração da palavra com um rito de veneração da Santa Cruz. Esta celebração, ela não é missa por quê? Porque a missa máxima está acontecendo naquele momento, quando Jesus se entrega. Toda missa, ela é um sacrifício, né? A missa, mais do que um encontro, um momento de fraternidade, ela é um sacrifício. Então, na sexta-feira, nós temos às 3 da tarde, segundo os evangelhos, a hora que Jesus morreu. Então, Não tem a procissão. temos a procissão. A procissão acontece no final da tarde, às 5 horas, a procissão do Senhor Morto. É a via da procissão pelas principais avenidas da cidade. Pelas principais avenidas da cidade. Mais cedo ainda nesse dia, nós já começamos às 5 da manhã, com a via sacra, lembrando cada passo de Jesus até chegar ao Calvário. Então, 5 da manhã, a via sacra, 3 da tarde, a celebração da paixão, e 5 horas da tarde, a procissão com o Senhor Morto. Eu saí aqui, às vezes, teve uma vez que eu não fui esse ano na saída do altar dela, quer dizer, não, do São José. Sim. Tinha até um trio elétrico uma vez, tal, não sei se teve esse ano. Sim. E saiu aqui, foi pela Avenida Chateaubriand, entrou ali, depois na Avenida Joaquim. Aqui tem a rodoviária, a estação rodoviária. Sim. E sai, vai. Faz parte do sacrifício, principalmente para aquelas senhoras mais de idade. Nós sempre dizemos antes das procissões que na igreja só fica quem tem dificuldade de andar. Certo. Faz parte do processo de penitência, Certo. o caminhar. Esse ano, tanto em São José quanto no Senhor Morto, a gente deu uma encurtada no percurso, Sim. porque a gente sabe que tem muita gente que tem um pouco mais de dificuldade e mesmo assim quer ir. Locomoção, né? E mesmo assim quer ir. Então a gente diminuiu um pouco. Fez bem. Muito consensual. Já no sábado, é o Sábado Santo, a Vigília Pascal, a noite mais santa do ano, celebrando a ressurreição de Cristo. Quer dizer isso, Padre Ivan? A Vigília Pascal, a gente diz que é a mãe de todas as vigílias na igreja. Talvez seja uma das missas, talvez não, é a missa mais bonita que temos no ano. Ela começa fora da igreja, na frente da igreja, onde se monta uma fogueira, o padre faz uma bênção naquele fogo e ali o povo acende suas velas, representando a luz de Cristo ressuscitado que vence a escuridão. Então nós entramos ainda com a igreja inteiramente no escuro, aos poucos essas luzes vão... A igreja fica sem as luzes acesas. Sem nenhuma luz acesa, apenas as luzes das velas do povo. Então, certo. Aos poucos, à medida em que a celebração vai acontecendo, as luzes vão sendo acesas, paulatinamente, até chegarmos no canto do Glória, do Aleluia, onde dizemos, agora sim Jesus ressuscitou, e então se tocam sinos, a igreja fica inteiramente iluminada, se colocam flores. Então essa é a missa mais bonita que temos no ano. Onde também acontecem batizados, porque aqueles adultos que ainda não foram batizados se prepararam durante um ano, e nessa noite eles recebem o batismo, a vida nova em Cristo. Os pagãos, né? Exatamente. Padre, na minha juventude, eu digo na minha juventude, o senhor é um padre jovem, dedicado à causa do sacerdócio. E nesse sábado, era chamado também o sábado de Páscoa.
E se costuma, não sei se ainda é costume das pessoas, fazer o carnaval, que é aquele carnaval da Páscoa, depois de 40 dias, tal, o carnaval nos clubes. Hoje não se tem mais clubes na cidade, mas naquela época tinha 2 ou 3 clubes aqui na cidade. Se esperava os jovens, na sua frivolidade, ansiosos para participar da festa da carne, que é o carnaval, e não, mas só depois que o padre encontrar a aleluia. Tem isso aí. Há uma tradição popular em torno disso. Isso é porque se chamava antes Sábado de Aleluia. Sábado de Aleluia. Isso. Então dizia-se que o padre procuraria o aleluia para dizer ao povo. É que, na verdade, nós passamos 40 dias na missa sem dizer a palavra aleluia. Certo. Não há a palavra aleluia porque estávamos nos preparando. Só nesse período da quaresma. Só nesse período da quaresma. E então, na noite do sábado, é o primeiro momento quando se diz novamente a palavra aleluia. Então ficou essa ideia. Certo. Mas ainda existe, tem um momento solene que se canta por 4 vezes a palavra aleluia, pela primeira vez depois de 40 dias. E a tradução de aleluia? Aleluia é uma expressão de alegria, né, de celebração, de júbilo para as liturgias, né? Uma tradição, no final das contas, hebraica, né, judaica. Certo. Então o aleluia, o aleluia. Aleluia. Vem... Tem até uma música, né? Eu fui de coral também, participei do coral na Assembleia Legislativa, onde trabalhei por quase 40 anos, e nós cantávamos essa música, é muito bonita. Exato. Aleluia. Exato. Toda a Páscoa, na verdade, ela tem fundamentação na cultura judaica. A Páscoa não nasceu cristã. Ela nasce no mundo judaico celebrando a saída do povo, que era prisioneiro no Egito, para a Terra Prometida. E Jesus dá um significado novo, né? Um significado de não uma saída de escravidão física, mas a saída da escravidão do pecado e da morte para a vida. Então o aleluia, ele tem um papel principal dentro da celebração do sábado à noite. Que é o momento da alegria. É o momento da alegria, da exultação, porque Cristo ressuscitou. E finalmente chega o domingo, que vai ser o domingo 20, o domingo da Páscoa. Isso. A grande festa da ressurreição do Senhor. Cristo vive e reina entre nós. Aí já está consumada a ressurreição, né, de Cristo. E aí ele é recebido, né, com aquela honra e glória do povo. E aqui como é que vai ser essa festa? Nós teremos as missas do domingo de manhã. Então, às 6 da manhã a primeira missa na Igreja Matriz, 7h30 em São Sebastião, 7 horas no Cajá, Nossa Senhora das Graças, depois 9 horas de novo na Matriz, e 11 horas na comunidade Santa Luzia, ali depois do Pé de Jaqueira, que o pessoal diz, né? Eu sei, aquela mesma avenida que a gente passa em frente à estação rodoviária. Isso, e vai até aquele pé de... direto. A gente chama Pé de Jaca, né? Isso, seguindo até o final, tem a Capela Santa Luzia, às 11 horas tem a missa lá. Depois, à tarde... Isso de manhã. Isso de manhã. Certo. À tarde, às 4 da tarde, todos nós somos convidados a ir até São Sebastião, e de lá a gente vai sair em procissão com Cristo ressuscitado até a Matriz, e às 5 horas, 5h15, começamos a missa, que a gente chama Missa de Páscoa das Comunidades. Então todas as capelas... Interiormente, na Igreja Matriz. Todas as capelas vêm, participam juntos dessa missa, encerrando assim a programação da Semana Santa e o Domingo de Páscoa. Que coisa boa. Você que é católico, meu amigo, você que acredita nas intenções do homem que veio à Terra através de seu Pai, Divino Mestre, não pode deixar de participar. Não que vá a todas, mas que vá a algumas, para dizer que você está presente ali, né? E o Padre Ivan vai ficar muito feliz, a comunidade católica vai ficar muito feliz, e por que não dizer, você vai ficar feliz também? Porque isso é no mundo todo. É no mundo todo. Nós tivemos agora momentos de ansiedade, de angústia com a doença do Santo Papa Francisco, já naquela idade, e que se recuperou.
uma superação. Segundo os seus médicos, é uma superação. E ele, como é um dinâmico, inquieto das coisas, não quis ficar parado. Ele sempre tinha seu lugarzinho lá para, quando ele não podia falar nas celebrações, nas missas, mas estava lá. E a gente via a força de vontade daquele homem de Deus. Exato. Então, compareça às atividades desta programação aqui elaborada pela paróquia de Carpina, sob o comando agora do padre Ivan Alves, que é um potiguar de boa cepa e que foi enviado por Deus para vir cuidar do seu rebanho, do rebanho de Jesus, de Deus aqui em Carpina. Eu vou pedir uma licencinha, é rápido, pedir uma licença ao pessoal do Instagram, eu vou e volto logo para continuar essa palestra, essa conversa amistosa, gostosa, aqui com o padre Ivan Alves, um novo pároco de Carpina. Volto já. Meus amigos e minhas amigas, estamos voltando, conversando com vocês e com um convidado muito importante, autoridade na questão religiosa aqui em Carpina. Porque, como já foi dito aqui antes, é a mais antiga religião desde os primórdios da humanidade. E que aqui acolá um tropeço, aqui acolá um obstáculo, mas vai transpondo, vai atrás da ovelha que ficou desgarrada, o pároco vai lá, ou manda um fiel conversar, uma pessoa da família, e é assim que se faz. A Igreja Católica, eu tenho uma verdadeira admiração. Eu sou católico, apostólico romano, agora, confesso a vocês que sou um pouco desgarrado. Eu não sou atuante, né, militante, mas gosto, sempre que tem por exemplo, a festa de São José, eu fui lá, coisa bonita, o pessoal participando. E agora eu queria pedir a vocês do Instagram para que se inscrevam no nosso canal. Acesse o canal pelo YouTube, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho. Aí você está colaborando com o programa Hildebrando Marques e com o blog Hildebrando Marques, que também vai depois pelo Facebook, pelo YouTube, pelo TikTok e Kawaii. Agora a Páscoa, continuando, a Páscoa na vida do cristão, que a produção está nos mostrando ali para a gente perguntar isso, qual a relevância da Páscoa na vida do cristão? Como eu disse no início, Delbrando, a Páscoa ela não surge como uma festa cristã, é uma festa judaica. Jesus ele dá um sentido novo. Nós professamos a nossa fé católica e cristã, no final das contas, que a ressurreição, a morte de Jesus e a sua ressurreição dão vida nova a todos, né? Por isso, Páscoa, né? A palavra Páscoa é do hebraico Pesach, né? Passagem, mudança, né? Então, é a vida nova. Agora, não mais a celebração da saída da escravidão física, mas a saída da escravidão da morte e do pecado. Para todo cristão, a Páscoa é central. Por isso, até eu insisto muito nas homilias, nas reflexões que faço nas missas da Quaresma. Que a gente se conscientize, especialmente conscientize nossas crianças, que a Páscoa não é chocolate. Isso não é o ovo de Páscoa. Não é o ovo de Páscoa. Isso é mito, né? Isso é do mundo comercial. Né? Assim como se coloca, às vezes, no centro do Natal o Papai Noel, o centro da Páscoa não é o chocolate. Eu divido também. Eu acho que Papai Noel é uma figura de comércio, né? É uma figura inventada pelo homem com aquela sua fantasia vermelha e branca, aquela barba e tal. Mas o verdadeiro sentido do Natal é a natalidade. Exato. Né? Assim,
o nascimento de Cristo. Né? Assim como a Páscoa, né? A Páscoa, o sentido real é de fato a morte e ressurreição de Jesus. O doce não é o chocolate, mas é a vida nova que Cristo nos dá. Então, para todo cristão, a Páscoa é central. Né? Não há festa maior do que o momento da Páscoa. O Padre Ivan, o senhor disse que a paróquia de Carpina, a paróquia envolve, parece que 11 capelas? Isso, contando com a Aí matriz. lá, a do bairro Santo Antônio, a igrejinha de Santo Antônio Aí não já é outra dimensão, porque já é outra paróquia. Sei. Lá do bairro Novo também. Também outra paróquia. Quais são eu sei que a de São Sebastião e a igreja matriz de São José são as principais aqui no centro da cidade. E as demais? Nós temos, no IPSEP, temos São Francisco e Madre Rosa. Depois temos aqui na Nova Descoberta Nossa Senhora da Saúde, Florestinha, que é o Imaculado Coração de Maria. Depois São Sebastião, como o senhor já mencionou. Temos São Vicente, no Carneiro Leão. Dom Bosco, no bairro da Senzala. Nossa Senhora da Conceição, na Estrada da Usina. Dom Bosco e a outra Nossa Senhora da Saúde? Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição. Isso. Quer dizer, na Senzala e no Carneiro Leão, que são dois bairros que crescem assustadoramente. Exatamente. Né? E temos também uma que é a mais distante de todas, que já é na Ribeira, São Pedro da Ribeira. São Pedro. Isso. Padre, deixa eu falar dessa igreja de São Pedro, que é antiga, muito antiga. Sim. E eu fui fazer uma matéria lá, junto com o meu amigo, companheiro de jornalismo, o Ramos Silva, e ali se dá uma grande festa no dia 29 de junho, que é o dia dos companheiros de Jesus, dos apóstolos Pedro e Paulo. Eu tinha um irmão chamado Paulo, foi vereador daqui, foi deputado estadual, deputado federal. E por que esse nome de Paulo? Porque era esse aqui, mamãe não quis botar o nome de Pedro, mas o chamou de Paulo. E ele se achava um apóstolo, sabe? Eu sou um apóstolo mais novo, ele dizia assim nas suas orações. Então, eu senti lá um certo descaso, padre, não da poção, nem era ainda quando eu fui, a gente ficou até de fazer uma matéria com o antigo pároco, e ele ficou desmarcando, eu não sei por que cargas d'água, mas eu senti eu não sei se por parte também da comunidade de lá, né? Mas senti rachaduras, senti portas com cupim, o telhado já precisando de... O senhor que entrou agora, quer dizer, o senhor está por aqui agora, já deve também estar ciente dessa situação da Capela de São Pedro, né? Lá na Ribeira de São Pedro, que o Capibaribe passa ali, né? Demarcando Lagoa Tanhanga de Carpina. Aquela capela é uma das capelas mais antigas que temos aqui na região. Por que nós não podemos interferir estruturalmente, por exemplo, fazer uma reforma? Porque ela não pertence oficialmente a nós. Ela está dentro de uma propriedade privada. Sim. Então, nós não temos como fazer uma reforma ou arrumar, porque não pertence diretamente à paróquia. A paróquia celebra as missas. E, neste caso, as pessoas que detêm a posse da terra, do terreno lá, do próprio imóvel, que são responsáveis por essa parte. Então, por isso que não há nenhuma ingerência nesse momento da paróquia, né, atuar ali. Infelizmente, tem essa dificuldade. Hoje, eu conheço, já fui lá várias vezes, duas vezes por mês, na verdade, a gente vai até lá e celebra com o povo. E quem celebra as missas de lá? Quando é missa, um dos padres, eu ou algum outro, e tem também as celebrações da palavra com o diácono permanente, que auxilia a gente nessas celebrações. Mas, de modo imediato, a gente não pode mexer na estrutura, porque não nos pertence. Então, Ramos Silva, meu companheiro que foi comigo na matéria, a gente fez apelo à comunidade, ficou de falar com o pároco daquela época, está explicado aqui, porque aquela capela de São Pedro, na Ribeira de São Pedro, a igreja não pode
não pode meter o bedelho no linguajar mais rasteiro, porque é de uma propriedade privada. Só os donos daquele terreno podem fazer essa reestruturação. Agora é a mais antiga da paróquia, né? É a mais antiga, né? E digo de verdade que dói o coração de ver a situação, mas infelizmente a gente não pode, nesse momento pelo menos, utilizar-se para uma reforma, um reavivamento daquele templo também. Mas o poder executivo, ou seja, a prefeitura, se entrasse em uma conversa com os proprietários para fazer uma parceria, para fazer a reestruturação daquilo, pode? Sim, a igreja pode. Também abençoaria Sim, isso? Com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Nosso intuito ali é de preservar, né? Uma das coisas que eu prezo muito é a preservação da história. Não só porque a Igreja Católica detém esse cuidado, mas porque é parte da identidade de Carpina. Então, até agora a paróquia completou 115 anos, nós fizemos uma mostra, né, uma grande exposição contando essas histórias. E aonde foi? Foi no salão paroquial, aqui Sim. na frente da Igreja Matriz. Ficamos por 6 dias abertos ao público, para que eles vissem fotos, objetos antigos, fotografias, né? Documentos antigos também, que em geral Isso é o público importante. não tem acesso. Então, os novos não sabem disso, exato, né? exato. Os antigos podem conhecer, mas os novos, é como eu digo aqui, padre, tem um Instituto Histórico de Carpina que foi doado do bolso do prefeito da época, doutor José Fernando Pinto Lobo, José Lobo. Ele comprou na praça antiga Carlos Pena Filho, hoje Lorival Bastos. Ele achou um prédio interessante, disse, pai, aqui seria bom para a gente mostrar a história de Carpina. E doou do bolso dele, não foi o município que doou, ele doou o prédio, comprou e doou. E 2 famílias começaram a exposição dos seus pertences, coisas bonitas, armas antigas, livros antigos, fotografias. E por um bom tempo isso foi visitado pelas pessoas que vinham de fora principalmente e alguns carpinenses. Mas fechou, né? Porque vivia também, quem pagava, o município pagava uma servidora para ficar lá tratando disso, depois deu cupim, o prefeito foi lá, fez uma restauração, mas está fechado. Quer dizer, isso é um pecado. O município podia se interessar mais, chamar as 2 famílias para conversar e abrir aquilo ao público. Porque como o senhor fez com essa exposição na ação paroquial, na Casa da Ação Paroquial, muitos jovens, eu acredito que tenham ido para conhecer, né, essas coisas todas, presencialmente ou através de fotos, cenas, essas coisas todas, que é muito interessante. Porque senão passa despercebido na história, a pessoa é um cristão, a pessoa vai à igreja e não sabe de tanta coisa que aconteceu aqui. Da igreja antiga que eu conheci, que ela era de frente para lá, de frente para o Leão. No meio ali, né? No meio. Sim. Mas por que a igreja saiu dali? Digo, minha gente, a igreja era a base de tijolos cru, os tijolos lá da cruz. Já estava pequena, as missas aos domingos era campal, porque não comia. E quando chovia era um desconforto para os fiéis. E aí um padre do Salesiano, não sei se padre Rolim. Padre José Rolim. Isso. Padre José Rolim, muito meu amigo, gostava muito dele, muito conversador. Ele morreu na Itália, né? Não, ele morreu aqui no Recife Ele mesmo. foi, né? Sim. Mas ele tinha ido para a Itália. Sim, ele foi, né? ficou um tempo por lá, Estados Unidos também, pra cá. Uma grande figura humana, viu? Gostava muito do Padre Rolim, Padre Genário. Sim. E aí sempre que alguém contesta sobre a derribada ou a derrubada para construir aquela outra igreja de lado, não, poderia ficar, não pode, porque tem que ser uma, aqui foi derrubada, não oferecia nem segurança mais, né, Vada? Sim. Nem segurança era oferecer mais aos fiéis. Teve que ser demolida e foi construída aquela beleza que o senhor hoje está lá e sabe que é
uma grande casa, né? E eu digo que também ela já se torna pequena. Né? É. Nas missas, tem algumas missas de domingo, sobretudo 9 da manhã e 19 horas, que a gente precisa abrir a parte de cima, porque não cabe o povo embaixo. A parte de cima, como? Temos uma espécie de coro ali em cima. Nas igrejas antigas se usava para o coral. Hoje o coral fica onde mais fica o coral canta, aquele negócio Isso. ali. Então, mas o coral hoje está mais perto. Está mais perto, isso. Né? Então o povo já ocupa a parte de cima e ainda fica gente de pé. A nossa igreja cabe ali 1.050 pessoas sentadas. Mas a gente tem, graças a Deus, um número grande de fiéis. Inclusive, isso é muito salutar. Para quem entra hoje a gente chama hoje não mais de ação paroquial, mas chamamos de centro pastoral, né, aquele local, se encontra uma cruz de metal na parede. Essa cruz era a cruz que ficava na torre da antiga igreja. Então nós resgatamos essa cruz, restauramos, e ali tem dispostos as fotos de todos os párocos junto com essa cruz como uma memória da igreja antiga. Que coisa boa, que bela ação, né? Eu não conheço, mas eu vou ver. Vou ver. Agora, Padre Ivan Alves é o meu convidado de hoje e nós estamos aqui, já conversamos a programação da Semana Santa, do 12 ao 20, né? E agora nós estamos conversando algumas coisas aqui da igreja. A igreja católica, apostólica, romana, porque tem aparecido até outras igrejas católicas sim. Com outros nomes, com outras denominações, mas a apostólica romana é a mesma, é o mesmo segmento. E o Papa Francisco, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque ele é uma figura leve também. Ele, quando tem uma confusão, teve uma briga de casais homossexuais, e o padre, o repórter perguntou ao Papa: o que é que o senhor diz dessa? Isso foi dentro de um avião, e o Papa foi perguntado através de um repórter intrépido querendo mostrar serviço à sociedade: e essa briga dos homossexuais aí, o que é que o senhor diz desse segmento? Ele sorriu levemente e disse: quem sou eu para julgar as pessoas? Né? Isso, sabe, porque às vezes a gente quer julgar, quer julgar um político, um empresário, uma dona de casa. Quem somos nós para julgar? Enquanto o Papa, com a sua sapiência, diz uma frase dessa: quem sou eu para julgar as pessoas? As pessoas que sigam. Então o Papa passou esses últimos 40 dias por uma situação muito difícil, questão de pneumologia, né? Pneumonia. E passou duras horas, mas se recuperou. Eu acho que foi a fé. O senhor acredita nisso, padre? Com certeza, né? Qualquer enfermo, qualquer pessoa doente, isso é comprovação da ciência. Quando coloca-se a fé em ação, isso é parte da recuperação também, né? E o Papa, ele... Até para uma cirurgia, né, padre? Com certeza. Você vai para uma mesa cirúrgica, você vai com fé em Deus. Exato. Não se pode ir já pensando no pior. Pelo contrário, né? Tem gente que vai, viu? A gente precisa ir com otimismo. E nesse caso, especificamente do Santo Padre, ele já tem uma série de questões de saúde, porque na juventude teve que fazer uma operação de retirada de parte de um dos pulmões. Então, obviamente, que preocupou a todos, mas com a graça de Deus ele tem se recuperado, né? Fez agora, no domingo anterior, a primeira aparição pública depois da alta, e aos pouquinhos está se recuperando. Argentino, né? Argentino. Argentino, mas da melhor qualidade de argentino que existe. Então, o Papa está aí praticamente recuperado, voltando às suas atividades. Daqui uns dias já estará celebrando a missa. E o nosso bispo aqui da Diocese de Nazaré da Mata, Dom Francisco Lucena. Eu estive com ele na Assembleia Legislativa, que eu era mestre de cerimônia lá, e ele foi receber lá uma honraria, mas muito simpático, sim. Gente boa. E o nosso Dom Paulo,
Paulo Jackson. Paulo Jackson, que é de Olinda e Recife, né? Isso, exato. Que substituiu Dom Fernando Saburido, que é a outra grande figura emblemática da Igreja Católica aqui no nosso estado. Tem sido de uma liberdade, assim, não digo liberdade, mas de uma abertura para os fiéis, as pessoas chegam junto dele, que antigamente era meio difícil, só com Dom Helder para cá que foi havendo, não é? Aproximação. Porque tem que haver essa aproximação com as pessoas, porque as pessoas não é que sejam exigentes, não, é que querem chegar mais perto de seus ídolos, né? E eu acredito que o Dom Helder abriu mais essa coisa, assim como Dom Lucena e Dom Paulo Jackson na Arquidiocese de Olinda e Recife. Mas o senhor, 3 anos só, de Carpina, veio direto para cá, quer dizer, a sua formação foi em Recife, né? Na verdade, minha formação, diferente dos padres diocesanos, a formação do salesiano é um pouco mais longa. Então, minha formação passou por aqui, pelo Recife, passou por Curitiba, no Paraná. Por quê? Depois São Paulo. Então, nossa formação... Tudo dentro do ritual da formação? Dentro da formação. Então, comecei aqui, né? Comecei aos 15 anos, como seminarista aqui no Colégio Salesiano, depois Jaboatão, em Curitiba, no Paraná, por 1 ano, 2 anos no Recife, mais 1 ano no interior de São Paulo, na cidade chamada Lorena, ao lado de Aparecida, depois mais 2 anos em Curitiba, 4 anos em São Paulo, e aí retornei para cá. Rapaz, é muita coisa, muita coisa. Não é? Tem que ser assim para ser um servo de Deus com toda dignidade, né? Com preparação necessária. Preparação. Sim. Para enfrentar, porque tem os obstáculos também, sabe? Pensa que o padre da cidade, o padre é chamado para cada coisa para dar a sua opinião, né, padre? Não é verdade? Também não tem só isso, né? O padre e o pároco, sobretudo, a gente não... Às vezes as pessoas dizem, padre, mas ser padre é só celebrar missa, não? Não. Então a gente tem toda a carga administrativa que se precisa gerenciar, temos toda a parte de acompanhamento do povo, atender o povo, escutar confissões. Então há várias. E as obras assistenciais? E as obras, nós temos hoje aqui na paróquia um segmento que chamamos de pastoral social, que atende mensalmente 235 famílias de Carpina e região. Não só levando cesta básica. Pessoas na vulnerabilidade. Exato. Não só levando cesta básica, mas visitando para saber como está, encaminhando muitas vezes, porque às vezes a pessoa tem alguma situação de saúde delicada e não tem acesso a um médico, então nós também corremos atrás disso. Então nós temos esse trabalho também de assistência social. E para essa assistência social, às vezes um colchão, às vezes uma cama, um fogão, a cesta básica, a sociedade participa, é parceiro nisso aí? Com certeza, nós temos, graças a Deus, a generosidade do povo, né, dos fiéis da paróquia de São José, e não só da nossa paróquia, mas de todas as outras, que sempre estão trazendo doações, materiais, quando a gente precisa de algo mais específico. Recentemente alguém precisou de uma cadeira de rodas, então a gente solicita, as pessoas ajudam, contribuem, então a gente tem esse trabalho de assistência que só realizamos porque as pessoas são generosas. Mas esse apelo o senhor faz na hora da missa? Muitas vezes avisamos na hora da missa. Como chama aquele que o padre faz, até às vezes tem padre mais animado, mais acirrado, que entra até em luta política, não é? Como chama aquele momento? Chama-se homilia. A homilia. Isso. Então, às vezes na missa mesmo eu dou esses avisos, faço esses apelos, mas às vezes a gente vai diretamente em pessoas, em parceiros que a gente já conhece, sejam pessoas físicas ou empresas que nos ajudam e colaboram conosco. Muito bem. Olha, eu quero dizer, vou tratar de você. Por favor. Porque eu tenho idade maior para tratá-lo assim. Dizer que gostei muito da nossa conversa aqui e estamos aqui com o nosso programa e vamos mudar de local, mas com o mesmo conceito
de levar à sociedade, não só a de Carpina, mas onde atinge as redes, essa coisa de respeitar o convidado, de não chegar aqui e tratar, porque tem gente, por exemplo, vamos daqui denominar umas igrejas que tem por aí da parte evangélica, né? Não se faz, eu acho que não se faz imprensa desse jeito. Vamos deixar cada um viva a sua vida. Exato. Não vamos aqui julgar. Câmara de Carpina concede o título de cidadão ao padre Ivan Alves. Que coisa boa! Já vai receber título de cidadão, né? De quem é a proposta? É do vereador Chico do Camarão. Chico do Camarão. Olha, já é uma ação saudável do vereador Chico do Camarão de conceder-lhe o título de cidadão. Mas já recebeu ou vai receber? Oficialmente a proposta já foi votada Já foi na votada. Câmara e tudo Deve mais. ter sido por unanimidade. Sim. Então, logo após a festa de São José, o vereador me contactou, né, fazendo esse convite para estar presente, inclusive, na noite, onde, além do título de cidadão, foi também feita uma menção honrosa pela festa do padroeiro. Sim. Então, foi um reconhecimento... Então, também pelo mesmo vereador. Pelo mesmo vereador. Também foi um reconhecimento muito bonito da Câmara Municipal à Paróquia São José. Embora seja o Padre Ivan hoje, mas é a paróquia, no final das contas. E eu soube que até o bloco carnavalesco, a Flor do Tamarindo, se fez presente para homenagear estavam a sua todas pessoa. por lá, todas por lá. Foi eu soube que o senhor abençoou. Como foi esse negócio com o Flor do Tamarindo? Eles, uma vez por ano, no aniversário, eles vão até a Igreja Matriz, celebram junto conosco a missa, e aí eu dou sempre a bênção deles. E aí eu fiz. E também na própria festa de São José eles se apresentaram. É verdade. Foi um momento muito bonito, graças a Deus. É um bloco muito próximo à igreja. De modo que o senhor está cativando as ovelhas que tem e buscando com isso, com essas ações benévolas, trazer mais algumas que estão desgarradas, estão precisando da palavra de Cristo, que é a mais importante. Sem ela, eu hoje, não foi antes que eu vi uma historinha pequena de um camarada que a cobra picou a criança, no interior, picou a criança e ela já estava desfalecida, ele pegou a criança e correu a um fazendeiro mais próximo. Ele disse: estou precisando do seu carro para levar essa criança que foi picada por uma serpente e ela vai morrer. Ele disse: eu preciso do carro. Aí o fazendeiro, antes de abrir a boca para dar uma satisfação, ele viu a chave do carro, pegou a chave do carro, correu, ligou o carro e levou a criança. E com esse gesto, ele conseguiu salvar a criança da morte. Aí quando ele voltou, quando o cidadão voltou, a criança já pronta, ele devolveu a chave do carro lá, disse: vim agradecer ao senhor, porque graças ao senhor a minha criança foi salva. Ele disse: não, agradeça a Deus. Aí ele disse: não, ele é ateu. A Deus não. Se não fosse o senhor, o carro do senhor, a minha criança não teria sido salva. Aí ele disse: não, agradeça a Deus. Venha cá. Saiu com ele, levantou: esse carro que você ligou para levar a sua criança no hospital, está aí parado há um ano, sem motor. Aí levantou a tampa, o capô, está aí. Você ligou o carro e foi. Não foi o meu carro, foi a força de Deus. Sim. Aí ele passou a acreditar, é um bom exemplo esse, né, padre? Com toda certeza, um bom exemplo. A força de Deus é muito forte. Obrigado mais uma vez, Padre Ivan. Eu que agradeço. Alves, Potiguar. Qual foi a cidade? Areia Branca. Areia Branca, falada, né? Exato. Muito falada. Agradeço, desejo uma grande Páscoa para o senhor, amém, para os fiéis da sua paróquia, e fico dizendo aqui ao senhor o seguinte: se precisar do nosso programa para qualquer divulgação, qualquer efeito que a gente possa colaborar dentro da comunicação, estamos aqui às ordens. Agradeço mais uma vez.
Eu que agradeço ao senhor e a todos os que nos acompanharam e também fico aqui registrado que a paróquia de São José também está de portas abertas, precisando, estamos à disposição também. Vou lhe procurar também. Eu quero ver essa cruz que o senhor recuperou da antiga igreja, né? Pode procurar. Que deve estar muito bonita lá. Com certeza. Um abraço, obrigado, viu, padre? Um abraço e obrigado também. A gente volta depois.